Olá, prezados alunos, estamos aí dando início a mais uma semana de aula, né, nossa videoaula gravada. Estamos dando continuidade também na questão dos direitos fundamentais, como vocês estão percebendo, a gente já está aí o primeiro bimestre inteiro falando sobre eles e hoje a gente vai dar continuidade, né, esse assunto ainda não encerrou. Basicamente, né, direitos fundamentais, esse tema amplo e abstrato aí que a gente tem visto, ele vai ocupar praticamente todo aí o nosso semestre, né? Então, esse direito constitucional 1, né, na prática, ele significa aí o estudo desses direitos fundamentais e todos os seus delineamentos aí, é o que a gente vê, inclusive hoje e nas próximas aulas também. Atenção, alunos, porque hoje vai ser passado aí a primeira questão ao longo da exposição, no meio da aula, eu vou lançar aí a primeira questão, né, uma pergunta que eu vou colocar aí na tela, para vocês responderem essa pergunta. E ao responder essa pergunta, vocês terão aí duas situações. Primeiro, vai computar como presença, né? Então, a partir de agora, quem não mandar essa resposta não vai ter presença, ou seja, a gente vai começar a lançar a falta lá no portal do aluno. E além da presença, a resposta correta desta questão vai implicar aí numa fração de nota, né, uma fração de nota que vai depender aí de quanto tempo vai durar essas nossas videoaulas, né? Então, durarem, por exemplo, 10 semanas, vai somar um ponto por aula gravada. Se durarem 15, a gente faz aí a divisão para somar também a 100, né? Então, nós vamos fazer aí essa avaliação individual, né? Cada um vai mandar aí a resposta e vai mandar a resposta para um e-mail que eu criei especificamente para isso, né? Então, cada um manda essa resposta, por favor, se identifique nessa resposta. Não tenho como, né, adivinhar quem está mandando esses e-mails, então, por favor, se identifiquem com o período e o nome completo. Aí eu vou lançando, vou fazendo o acompanhamento aqui por uma planilha, né? Então, por favor, fiquem atentos. Hoje a gente retoma aí a aula, mas ao longo da exposição, lá pela metade, né, da aula, eu vou lançar essa pergunta aí para vocês mandarem individualmente, ou seja, cada um de vocês precisa mandar um e-mail para o e-mail que eu também vou indicar para vocês poderem aí computar essa fração de nota e também a presença, né? Então fiquem atentos e avisem os que não estão acompanhando para não ter prejuízo lá no final do semestre. Bom, vamos lá, abrindo já o primeiro slide aí para vocês, lembrando que os slides sempre estão disponíveis aí para fazer o download lá no portal AVA, né, da graduação, da disciplina para vocês, então quem não está conseguindo ver muito bem aí a tela no vídeo, né, eu faço o vídeo aí com uma resolução, de certa forma, baixa, para não ter aí, né, um tamanho muito grande, então vocês podem fazer o download acompanhando aí pelo PowerPoint que está disponível lá no sistema, né? Então, quem tiver dificuldades aí na tela, basta fazer o download, inclusive pode imprimir, enfim, é o arquivo em PowerPoint para vocês. Bom, o tema de hoje, a gente vai falar aí sobre a questão da titularidade aí dos direitos fundamentais. Vejam, até agora a gente vem fazendo aí um esboço de quais seriam esses direitos fundamentais, aonde eles se aplicam, qual é a extensão desses direitos fundamentais, o quanto eles significam aí para a questão dos cidadãos de todo o país ou de todo, né, o continente, enfim, desse mundo ocidental, pelo menos, né, qual a importância de tudo isso. E hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre a questão da titularidade, ou seja, quem é o titular ou quem é o dono aí dessa questão dos direitos fundamentais, ou tem algum dono, né? Então é essa questão que a gente começa aí na aula de hoje, falando, né, de novo, né, sobre os direitos fundamentais aí, que envolve aquele amplo rol de situações, não só o artigo 5º, ele se irradia em vários segmentos da Constituição. Bom, de acordo aí com a doutrina e tendo em vista aí o posicionamento dentro de um Estado democrático de direito que a gente vivencia, na verdade, quem se aproveita, quem é o titular desses direitos fundamentais é o ser humano, né? Nós temos aí o ser humano num sentido amplo, né? Então não estão aí
excluídos estrangeiros, não estão aí excluídos qualquer um que esteja, por exemplo, passando somente pelo país, né? Então, a questão de quem é o titular, não importa a idade, não importa a religião, não importa a raça, não importa nada, quem é o titular, quem pode se valer desse amplo rol de direitos é o ser humano. Né? O ser humano o que exclui, né, já a priori, a questão dos animais. Né? Existe uma corrente aí muito forte que vem surgindo acerca da inclusão de animais dentro desses direitos humanos, dentro dos direitos, ou melhor, reconhecendo os animais como sujeitos de direito, mas ainda é algo, é apenas uma teoria, né? Não foi abarcada aí pelo nosso direito, então os animais hoje, né, por mais que as pessoas não gostem, mas de acordo com a nossa legislação, eles são classificados como semoventes, ou seja, coisas, né, coisas que detêm aí algum rol de proteção, né? Nós temos toda a questão ambiental envolvida, mas em termos de direitos fundamentais, né, aquilo que a gente está vendo na nossa Constituição, não incluem os animais. Né? Então, nós estamos falando aí de que todo esse rol de direitos que a gente vem, né, esboçando até agora se refere ao ser humano. E essa questão, o ser humano é o titular e cabe ao Estado aí defender e respeitar esses direitos humanos. Né? Então, nós temos aí como exemplo, né, o Pacto de San José da Costa Rica, ele coloca já no seu artigo 1º, né, com essa convenção aí que tratou dos direitos humanos, que o Brasil é signatário, ele fala, né, que os estados partes comprometem a respeitar aí esse amplo rol de direitos humanos. Né? Então, quem é o titular é o ser humano. Aqui nesse segundo slide, a gente chega a um ponto bastante interessante que demonstra que nem tudo que está literalmente escrito na Constituição se aplica. Né? A gente tem que levar em consideração aí, muitas vezes a falta de técnica ou né, o falta de critério, inclusive de semântica, no sentido de extrair as palavras, porque senão a gente pode incorrer em um erro muito grave. Né? Então, essa interpretação simplesmente literal, de simplesmente ler a lei e aplicar ela cegamente, precisa ser vista com bastante parcimônia. E aqui a gente traz um exemplo bastante evidente disso, né? Porque o caput do artigo 5º da Constituição é aquele que traz aí né, a redação mais evidente dos direitos fundamentais, ele esboça, né, os direitos individuais das pessoas, e ele começa no caput dizendo que é assegurado aí aos brasileiros e estrangeiros residentes no país. Né? Então vejam, a grande dúvida, e se a gente fizer uma interpretação literal disso daí, qual que é o sentido de que os estrangeiros que não estão residindo no país não têm direito aí ao rol de proteção dos direitos fundamentais, o que não é verdade. Né? Então, aplica-se a brasileiros, não interessa se natos ou naturalizados, qualquer brasileiro, estrangeiros residentes ou não no país. Né? Uma pessoa que está a turismo no país, ele também vai ter aí proteção aos seus direitos fundamentais. Obviamente, né? Se ele precisar de qualquer atuação aí do Estado brasileiro, seja no âmbito da saúde, seja no âmbito propriamente poder judiciário, todos os instrumentos, ferramentas, enfim, todo esse arcabouço de direitos fundamentais também se aplicam aí aos estrangeiros. Né? Então é uma falta de técnica aí que nós temos no nosso artigo 5º da Constituição. Evoluindo aqui no slide, a gente chega no quarto slide, na sequência, é uma questão bastante interessante diz respeito às pessoas jurídicas. Vejam, né, o caput, aí, o título, né, que se inicia com o artigo 5º, ele traz de uma forma expressa os direitos e garantias individuais. Né? Obviamente, a gente está falando aí, sem dúvida nenhuma, a questão da pessoa física se aplica aí sem qualquer restrição, mas e a pessoa jurídica? Né? Como é que fica a pessoa jurídica, a empresa? Ela também pode se valer aí desses direitos, né, dessas questões fundamentais? A resposta é sim, né? A resposta é positiva. As empresas, pessoas jurídicas também vão se aproveitar dessas garantias fundamentais. Né? Então, aquilo que, obviamente, se aplica
Então, por exemplo, o direito à saúde é um direito fundamental da pessoa humana, mas para a empresa a saúde é incompatível. Então, tudo aquilo que é compatível, toda a questão social, toda a questão processual, toda a questão que permita aí, uma adequação para a pessoa jurídica também se aplica, né? Então o sentido, né, e o próprio artigo 5º, parágrafo 1º fala, os direitos fundamentais eles devem ser sempre interpretados e analisados no contexto da máxima efetividade. Essa máxima efetividade autoriza e exige, né, que esses direitos sejam aplicados também às pessoas jurídicas. Bom, pessoal, com essa pequena introdução, né, a aula vai continuar, mas é nesse momento agora que eu vou fazer a pergunta, a questão aí que vocês devem mandar para o e-mail. Vai aparecer aí na tela também meu e-mail, basicamente meu nome e sobrenome, christiankite@gmail.com. Atenção que não tem .br, tá? É o gmail.com. Então vocês enviem essas respostas em forma individual, cada um envia a sua. Por favor, identifique-se com o nome e período, né? Eu não consigo adivinhar só pelo e-mail de vocês quem que está mandando essa resposta. O simples envio da resposta significa presença. Então, a presença não depende da questão estar corretamente ou não respondida. Já essa fração de ponto, que a gente mencionou, essa fração de ponto depende aí da questão for respondida corretamente, né? Então, não é jogar qualquer coisa lá que eu vou acatar, não. Depende de estar respondida aí corretamente. O detalhe é que eu não quero respostas aí muito extensas, né? Então, imagine que toda semana a gente vai ter aí uma pergunta com uma resposta, começar por hoje. Por favor, não me mandem aí copia e cola de algo, uma teoria, uma jurisprudência e tudo mais, a não ser que eu solicite dessa maneira, tá? Então, eu quero um texto de vocês, né? Como tudo virá por e-mail, é muito fácil eu pegar, copiar e colar e jogar no Google se alguém copiou e colou de algum lugar. Então, respostas copiadas e coladas vão ser consideradas incorretas, tá? Eu quero o texto de vocês explicando, mas de uma forma sucinta, né? Uma forma aí que não vá exigir, né, uma pesquisa muito aprofundada. Eu gostaria que vocês respondessem. Óbvio, se quiserem se sustentar em algum material, fiquem à vontade, né? Mas eu quero o texto de vocês. E a pergunta é no seguinte sentido: a gente falou aí, né, sobre a titularidade dos direitos humanos, que numa democracia, num Estado democrático como o nosso, os direitos humanos, esses direitos fundamentais, eles são de titularidade aí do ser humano, né, das pessoas que vivem aí nesse Estado. E aí que vem a pergunta: e na questão de um Estado arbitrário, num Estado tirano, num Estado que é pautado pela força, ou seja, o oposto aí de um Estado democrático? Esses direitos fundamentais, eles seriam de titularidade de quem? Né? Então é essa pergunta que vocês têm que mandar aí para o e-mail. E qual é o prazo? Até a semana que vem. Né? Então as aulas de Direito Constitucional 1 são sempre terças-feiras, então eu estou lançando a pergunta hoje, tem que ser enviado até terça-feira que vem. Né? Não adianta lá no final do semestre querer me enviar todas elas acumuladas. Não, é semana após semana que exige aí a frequência de vocês. Então, até terça-feira que vem, né? Então até a próxima semana aí, dia 7 de abril, vocês têm que me mandar aí essa questão por e-mail. Bom, uma vez feita a questão, né, não esqueçam de enviar, ela é avaliativa. Nós entramos aí num outro tópico, num outro assunto, aí de nome, características dos direitos fundamentais. Né? Então, agora a gente viu a quem pertencem esses direitos fundamentais, quais são essas características? Né? Então, essas características, elas resultam aí muito do próprio Estado de Direito que a gente vivencia. Né? Então, essas características são fruto aí dessa questão, né, de hierarquia de normas que nós temos. Né? Então, vejam, como nós seguimos de uma maneira geral aquela ideia de Hans Kelsen, a pirâmide de Kelsen, em que dentro, né, do amplo rol aí de normas jurídicas que existem no Estado, a Constituição está em grau mais elevado. Né? Então, nós já sabemos, e como nós já víamos falando,
os direitos fundamentais estão incluídos aí dentro da Constituição. Então, naturalmente, eles estão aí numa hierarquia mais elevada. Então, eles têm aí uma supremacia, né, com relação aí às demais normas. Mas e dentro da própria Constituição, né? Então, dentro da própria Constituição, a gente pode colocar os direitos fundamentais com uma importância maior, né? Então, eles seriam o ápice aí dessa pirâmide, tanto no seu aspecto material, no sentido de conteúdo, né? Então eles têm preponderância, inclusive, sobre as demais normas constitucionais, e também no aspecto formal, né? Então a gente já vai falar aí a questão das cláusulas pétreas. Então, em termos de forma, ganha-se uma proteção adicional a esses direitos fundamentais lá do artigo 60, parágrafo 4º, né? Então nós temos aí toda essa questão de importância e supremacia dentro da própria hierarquia constitucional, né? Então nós temos aí os direitos fundamentais como a primeira grandeza de um Estado democrático de direito, do nosso Estado aí, nós temos os direitos fundamentais lá no topo, né? Inclusive tendo aí preponderância sobre as normas constitucionais no sentido de permitir a interpretação e a colocação desses direitos de uma forma harmoniosa, né? De uma forma harmônica aí, para que não haja conflito ou colisão de princípios. Bom, basicamente o que isso significa, né? As três consequências práticas aí de se colocar os direitos fundamentais no topo, no ápice dessa pirâmide. Primeiro, que qualquer coisa que for contrário a esses direitos serão inconstitucionais, né? Serão incompatíveis aí com esses direitos fundamentais. Se for uma norma anterior à Constituição de 88, considera-se essa norma incompatível como não recepcionada, né? Ela não é recepcionada pela atual ordem constitucional, a de 88, né? Então, a norma anterior a 88, ela é recepcionada ou não. A norma posterior a 88, ela é inconstitucional ou não, né? Então, isso a gente vai ver no decorrer do curso, questão de qual é o instrumento necessário aí para se questionar isso daí. E, por terceiro, nós temos a questão aí de que, ao se colocar esses direitos fundamentais no ápice da pirâmide, eles significam aí como modelo, né, como a técnica e o parâmetro a ser utilizado para se interpretar todo o resto do ordenamento jurídico, né? Então nós temos aí essa primeira necessária e verificação, né, das características dos direitos fundamentais. Estão lá no topo da pirâmide e fundamentam todo o resto aí do sistema jurídico brasileiro. Bom, aprofundando aquilo que a gente mencionou no slide anterior, toda norma que não seja compatível, né, com os valores e com os princípios aí que estão colocados nos direitos fundamentais e na Constituição como um todo, elas vão ser consideradas aí inconstitucionais, né? Então a gente tem basicamente dois sistemas de controle de constitucionalidade no país. Um é aquele modelo difuso em que cada um de nós pode ingressar com uma ação, né, com uma ação no juízo da comarca de qualquer um, e essa ação vai, de alguma maneira, declarar aí que algo é inconstitucional ou não, né? Então, toda a população, né, qualquer um aí no Brasil pode ingressar com uma ação visando uma declaração aí por parte do Poder Judiciário de que algo não está de acordo com a Constituição. E existe o segundo instrumento, aquele que é mais prático e, de certa forma, rápido, que são as ações concentradas aí de controle de constitucionalidade. Então, existe um rol específico de pessoas autorizadas a ingressar com essa ação, lá no artigo 103 da Constituição, e essas ações serão protocoladas, né, e tramitarão direto no Supremo Tribunal Federal, né? Então, são ações aí, um modelo concentrado, em que vai ser realizada uma única análise, e essa análise no modelo concentrado vai servir para todos os outros, né? Então são os efeitos erga omnes, ou seja, né, uma decisão em que um sindicato, por exemplo, questiona uma norma jurídica, um partido político, se o STF entender que ela não é constitucional, isso vai se aproveitar para todos os outros, né? Existe toda uma tramitação para isso, que será objeto aí de estudo, mas basta a gente saber que existe essa forma de controle aí da Constituição. E
né, é aquilo que eu ressaltei antes, a questão da norma que já existia, né? Então, as normas vigentes aí anteriores a 88, como é que elas ficaram? Elas são aproveitadas, né? Elas foram recepcionadas aí pela Constituição de 88, salvo aquilo que é contrário às suas diretrizes. Então, aquilo que é incompatível não foi recepcionado. E aí existe um instrumento específico para isso, que se chama arguição de descumprimento de preceito fundamental, é a ação, né, também no modelo concentrado aí de controle, mas que tem né, esse objetivo, discutir normas aí anteriores a 88. Né? Tudo isso vai ser objeto aí de estudo ao longo do curso, né, essas ações e como é que elas funcionam, mas aqui é para vocês terem uma noção de qual é a consequência, né, da gente colocar a Constituição, os direitos fundamentais no ápice aí dessa pirâmide. Né? Então, em específico, os direitos fundamentais, nós temos aquilo que nós já falamos nos semestres anteriores, inclusive, né, no Teoria Geral do Estado. Esses direitos fundamentais eles estão cobertos aí pela proteção da cláusula pétrea. Né? Então, a cláusula pétrea é aquela disposição do artigo 60, parágrafo 4º, que vai dizer que as normas, né, lá previstas, e aí a gente tem lá a questão da forma federativa, o Estado democrático e tudo mais, e os direitos fundamentais não poderão ser objeto aí de emenda constitucional no sentido de abolir, né, ou excluir um direito lá previsto. Então existe aí essa rigidez da nossa Constituição. Né? Então a Constituição brasileira não admite que o direito fundamental seja suprimido. Né? Ele deve ser, e na atual ordem jurídica eles não podem desaparecer. Para se abolir, né, para se retirar do ordenamento jurídico um direito fundamental, seria necessário uma nova Constituição, ou seja, a necessidade aí de se utilizar do poder constituinte originário. No poder constituinte derivado, nós não temos essa autorização constitucional. Né? Então, é uma segunda característica aí do direito fundamental, é que é uma cláusula pétrea, no sentido aí de reforçar sua importância e rigidez dentro do ordenamento jurídico atual. Bom, pessoal, aqui nesse nono slide aí da nossa aula de hoje, a gente tem a quarta característica aí dos direitos fundamentais. Né? Então, eles possuem uma dupla dimensão de proteção. Eles possuem aí um cunho de proteção subjetivo e um cunho de proteção e aplicação objetivo. Né? Então, os direitos fundamentais, na sua dimensão subjetiva, eles garantem aí aos seus titulares, e lembrando, né, quem são esses titulares, é o povo, né, a pessoa, né, ela é titular desse direito fundamental, então isso gera um direito subjetivo para essa pessoa. Isso significa na prática, qualquer pessoa que se sinta lesada em razão de uma violação a um direito fundamental tem aí, está autorizada, ou seja, tem legitimidade para questionar aquele ato frente ao Poder Judiciário. Né? Então, essas pessoas ganham um rol de direitos subjetivos, né? Então, direitos que podem ser exigidos contra qualquer outra pessoa, em específico o Estado, e caso ele não seja concretizado ou exista aí uma ameaça a esse direito, essa pessoa, no exercício desse direito subjetivo, ele pode ingressar aí com uma ação frente ao Poder Judiciário. Né? Então, nós vemos isso diariamente, aí, com bastante frequência. Por exemplo, no direito à saúde, né? Um tratamento não custeado, um medicamento não fornecido pelo Estado. Como a saúde é um direito fundamental, a gente já viu isso, a pessoa imbuída desse direito, ela ingressa com uma ação no Poder Judiciário para que, né, seja aí aquele agente que não fez aquilo que deveria, ou, né, o Estado não cumpriu aquilo que a Constituição determinou, o Poder Judiciário vai exarar aí essa ordem, né, sob pena de multa, sob pena aí de algumas combinações. Então a pessoa, o Estado, vai ter que aí realizar essa prestação. Né? Além desse âmbito subjetivo, ou seja, de cada pessoa ter esse direito, nós temos aí uma dimensão objetiva. Dimensão objetiva no sentido de que direito fundamental é um sistema de valor. Né? Então, eles vão ser o ponto de partida, o pilar fundamental
para que o resto do sistema seja interpretado, né? Então, ele é o parâmetro de validade aí, é ele que vai destacar os valores que devem ser considerados na hora de se analisar o resto do sistema jurídico. Então, toda vez que surgir uma lei, ou toda vez que alguém, o Congresso, enfim, for votar uma lei, essa nova lei, ela deve estar de acordo com esses valores colocados na Constituição, né? Então, essa é a dimensão objetiva. Então, essa dupla dimensão, subjetiva e objetiva, colocam aí, né, basicamente, três pilares a serem observados, principalmente pelo Estado, né? O âmbito de proteção institucional, aí, as instituições como um todo, elas devem não só observar, mas elas têm que respeitar, proteger e promover esses direitos fundamentais, né? Então, são os três âmbitos aí de aplicação efetiva, né? O Estado ele tem a obrigação de dar efetividade a esses direitos. Então, não é só respeitar, né? Não é só cumprir a norma, não, eles têm que proteger, né? Esses direitos fundamentais devem ser protegidos e, além de protegidos, eles devem ser promovidos, né? Então, devem existir planos, condições, normas, programas em todas as esferas aí do governo, em todas as instituições, para que eles sejam amplos, né? Lembrando sempre a ideia da máxima eficiência aí dessas normas fundamentais. Evoluindo aqui no slide, a gente chega numa outra classificação bastante interessante, bastante comentada, no sentido de que, né, a norma constitucional ela tem aí uma aplicação imediata, ela é algo que vai irradiar efeitos desde já, só que existem algumas normas constitucionais, ou melhor, no texto da Constituição, que a própria Constituição diz que determinada norma ela vai depender de um ato infraconstitucional, né, de uma norma infraconstitucional. Ou a própria Constituição vai indicar que aquele princípio, aquela regra, aquele direito que está sendo descrito, ele pode apresentar limites de acordo com uma lei infraconstitucional. Então, veja, nós temos, como regra geral, a norma constitucional e específico de direitos fundamentais, eles possuem uma aplicação plena e imediata, né? Então, as normas de eficácia plena e imediata é a regra aí, para os direitos fundamentais, né? Então, nós temos, como um contexto geral, sim, direito fundamental ou as normas da Constituição como um todo, elas têm uma aplicação imediata e geral. Só que, como eu acabei de falar, algumas normas, o próprio texto prevê a possibilidade de regulamentação ou de limitação. Então, surgiu aí dentro do direito brasileiro uma classificação extremamente difundida aí do José Afonso da Silva, colocando esse grupo de normas constitucionais divididas aí em três anos de eficácia, né? Então, a eficácia plena é aquela imediata, que produz efeito desde já, que é a regra geral, mas também existem outros dois grupos, né? A norma de eficácia contida, por exemplo, né? São aquelas normas que estão na Constituição, mas a própria Constituição ela coloca aí a necessidade de que uma norma infraconstitucional venha regular aquilo. Ela tem um efeito desde já, ela tem essa disposição imediata, mas só que ela autoriza que uma norma infraconstitucional venha a regulamentar, né? Então, veja, a norma de eficácia contida, ela já produz efeitos, são plenas de gerar efeitos, mas elas autorizam também que uma norma infraconstitucional venha a criar limites, venha a especificar aí como deve ser usufruído aquele direito, né? Então, norma de eficácia contida já gera o efeito, mas autoriza uma regulamentação. E, de outro lado, nós temos as normas de eficácia limitada. Norma de eficácia limitada, ela não produz aí esse efeito imediato, né? Então, a própria Constituição diz que para se ter direito a tal benefício, a tal situação, é necessário que surja uma lei infraconstitucional, né? Então, a norma de eficácia limitada, ela vai depender aí da regulação do poder
daquele princípio, daquela norma, pelo Estado, né, pelo Congresso Nacional, enfim, para que ela possa produzir efeito. Né? Então, nós temos esses três grupos aí de normas. A eficácia plena imediata, que é a regra geral, a eficácia contida, que a norma já produz efeitos, mas ela pode ser contida, né? Ela pode ser regulamentada, e a eficácia limitada, que ainda não nasceu, né, na Constituição a efetividade dessa regra. Ela precisa de uma norma infraconstitucional. E por último, né, chegando aí ao final dos nossos slides, nós temos aí aquilo que a gente já mencionou rapidamente no início, acerca das características aí da norma constitucional, né? Então, só relembrando quais são essas características, elas têm uma supremacia material e formal, elas têm um âmbito de aplicação aí, tanto no seu âmbito subjetivo quanto objetivo. Nós temos aí que elas são cláusulas pétreas, tem uma rigidez na sua construção, elas têm como regra geral que são normas de eficácia imediata, né, eficácia aí plena, desde o seu nascimento. E a última característica aí da questão das normas fundamentais, dos direitos fundamentais, é que eles são um sistema de valores, né? Eles representam aí ideias, princípios, estruturas que vão influenciar na interpretação de todos os outros direitos, aí, inclusive nas relações privadas. Né? Então, nós temos aí aquela discussão sobre o âmbito, a aplicação, né, tanto horizontal quanto vertical. Sim, se aplica aí em pessoas que estão no mesmo nível, se aplica de forma ampla e restrita. Na relação vertical também, né, a relação de Estado com particular também se aplica de maneira irrestrita. Então, a eficácia, né, ela se irradia tanto no seu campo, no seu âmbito horizontal, quanto vertical. Então, é aquilo, né, o direito fundamental ele coloca, né, como ponto de partida de interpretação do resto do ordenamento jurídico. Né? Então, a escolha da interpretação tem que estar em harmonia, né? Então, qualquer norma jurídica ela precisa estar em harmonia com essas ideias. Em qualquer situação de obscuridade, dúvidas, né, a interpretação que vai se colocar é aquela que está de acordo com esse sentido da Constituição, esse sentido da norma fundamental, automaticamente exclui, né, interpretações que não estejam de acordo com esse direito fundamental. Né? Então, na dúvida, você faz a exclusão daquilo que não é compatível com a norma constitucional e aquela ideia, né, de que essas normas, esses direitos fundamentais, eles não são simples sugestões. Né? Infelizmente, a gente vê aí no dia a dia que muita gente acha que direito fundamental, os preceitos constitucionais, são sugestões, faculdades aí do poder público. Não. São preceitos de interpretação, sim, mas são normas cogentes, né? Normas que detêm aí um grau de obrigatoriedade por parte do jurisdicionado. Ou seja, toda vez que algo for contra a Constituição, esses direitos fundamentais, vai ser passível aí de controle por parte do Poder Judiciário. Né? Então, nós temos aí que, apesar de ser um sistema de valores, essa é uma das características. Né? Nós temos todas as outras aí que impõem uma interpretação conforme a Constituição. Né? Não é só uma sugestão, uma orientação, não. Não é facultativo, não. É obrigatório seguir aí esses parâmetros constitucionais. Bom, pessoal, chegamos ao fim aí de mais uma aula, né? Naquela mesma orientação de sempre, por favor, me indiquem aí se algo pode ser melhorado, se algo pode ser aí incrementado. Fiquem à vontade sempre de fazerem sugestões. Não se esqueçam, né? Até semana que vem, até terça-feira, eu espero aí o envio das respostas da questão que está aí ao longo da nossa aula. Né? Então, lembrando, é importante e avaliativo, não é facultativo o envio dessa questão, não. Ela é necessária para você ter a presença e também a pontuação aí parcial. Né? Então, isso eu vou repetir todas as aulas, né, até o pessoal se acostumar. Mas cuidado, avisem os que não estão assistindo. Tenho percebido que
o número de visualizações não está compatível com o número de pessoas matriculadas no curso, ou seja, tem gente que não está vendo, né? Então façam esse alerta aí. Eu tenho mandado para o WhatsApp também, um link aí do YouTube com a publicação. Eu tenho mandado sempre pelo WhatsApp também, ou seja, não há desculpas aí para dizer que não viu, né? Todo mundo está sabendo e espero, né, que todo mundo cumpra aí para depois, no final do semestre, não começar a encher de e-mails, encher de críticas e, enfim, o pessoal vir falar comigo dizendo que não sabia, não viu, ninguém avisou, não, né? A gente está avisando de uma forma bastante insistente aí. Então, é isso, pessoal. Então, boa semana e até a próxima.